Então, estamos gravando, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui. Quem vai ver depois também, as minhas saudações. Hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o concurso do MPMG e sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no sentido de trazer um comparativo para vocês que estão estudando para o TJMG ou não estão estudando para o TJMG, mas querem ter a dimensão da diferença desses dois concursos para poder fazer a opção. Aqui nós estamos, os mentorandos, Thaís Silva, TJMG, e estamos também o Aprenda ao Vivo, que é um projeto meu, um clã concurseiro, que a gente trabalha diversos temas de concurso. Hoje eu resolvi unir os dois, porque é um tema que é muito pertinente para todo mundo. Tem alguns outros mentorandos que vão vir depois, que são de outros concursos, mas a lógica é essa. Então, vou passar para vocês, tá? Vou apresentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, só irem abrindo aí o microfone. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Então, o terceiro encontro dos mentorandos Thaís Silva sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu resolvi fazer esse encontro para a gente discutir sobre os próximos passos, né? O que fazer agora? Porque a prova do TJ está se aproximando, só que os outros concursos não esperam. Então, a gente está aí com a Assembleia Legislativa, com inscrições abertas até o dia 30/10, e saiu no dia 18 o edital do MPMG. Tanto que hoje, depois vou mandar para vocês lá no grupo de mentorandos, no grupo do clã, que saiu o vídeo de análise. Eu fiz a análise desse edital do MP e divulguei no meu canal. Então, é importante vocês verem o vídeo para ter um panorama completo. Hoje eu não vou trazer panorama completo dos dois concursos. Eu vou trazer pontos principais para a gente discutir em cima e fazer algumas análises com vocês para fazer melhor definição do que seria mais interessante para quem está saindo da preparação do TJMG. Eu acho que é importante colocar desde o início que, se vocês compararem o MP e a LMG, vocês não vão encontrar semelhanças. Não é uma boa opção fazer o MP e a LMG. Se você estiver confortável financeiramente, até pode fazer os dois, mas tem que ter um de foco, um que você realmente quer. Isso porque as matérias são totalmente discrepantes. E se quiser trabalhar os dois, não vai conseguir trabalhar direito para nenhum e vamos ter problemas. Então, resolvi colocar esses próximos passos aqui para cada um se perguntar o que fazer agora. Acabando o TJMG ou acabando o concurso que você está fazendo, o que vai fazer agora? Vai estudar para um outro concurso? Vai ficar parado pensando em deixar as oportunidades passarem? Ou vai descansar? E eu achei interessante, e eu quis trazer essa imagem aqui do descansar, porque talvez seja esse momento para algumas pessoas. E não existe problema algum se a gente olhar para dentro e ver que agora é momento de dar uma pausa, de dar uma relaxada. Às vezes a gente fica pensando que a gente vai perder oportunidade, que não vai ter uma oportunidade dessa nunca mais, mas vão ter outras oportunidades. E está na hora da gente começar a identificar também o que é que o nosso corpo está pedindo, a nossa mente está pedindo, e como é que a gente está encaixando o descanso no meio disso tudo. Talvez você não vá parar de forma definitiva, mas talvez seja interessante parar por 2 semanas, às vezes por 3, dar uma respirada, porque senão a gente vai emendando uma preparação na outra, sem ter tempo para a gente mesmo, para fazer um bom descanso, até para fazer reflexão de qual caminho a gente está trilhando. A gente só quer emendar uma preparação na outra e não consegue se olhar. E nisso o tempo vai passando, nisso algumas frustrações começam a surgir, porque a gente não tem muito bem delimitado o que a gente quer e até para onde que a gente está indo. Por isso que é importante refletir, dentro da lógica dos próximos passos, qual passo é esse? Eu não sugiro que você fique parado pensando ad eterno, mas talvez, se você avaliar que é um momento de descanso, você o faça, e se for o momento de estudar,
que você o faça. O que não dá é para ficar no meio termo, pensando, não fazendo nenhuma coisa nem outra, tentando descansar e se sentindo culpado, tentando estudar e não conseguindo avançar. Por isso que é importante definir o que a gente realmente quer dentro desse processo que vocês se encontram hoje, até porque se vocês optarem continuar estudando, isso vai impactar refazer uma inscrição. Por isso que não dá, infelizmente, para decidir isso depois da prova. É algo que você já tem que começar a pensar agora. Então, aqui estão as vertentes, né, e as frentes. E se vocês optarem pela parte do estudo, hoje eu vou trazer para vocês esse panorama. A LMG e MPMG. Sempre remetendo ao TJ para fazer esse link com o que vocês estão estudando. Os próximos passos, né? Então, a gente tem a LMG enquanto uma possibilidade. A gente tem o MPMG enquanto uma possibilidade. Nós temos outros concursos que eu não trouxe aqui, mas nós temos. A gente pode pensar aí na Câmara de Contagem, por exemplo. A gente pode pensar na UFMG. A gente pode pensar na Prefeitura de Ouro Preto. A gente pode pensar na Prefeitura de Medeiros. A gente pode pensar no agente socioeducativo. Existem diversas possibilidades. A gente pode pensar na Câmara de BH, que está previsto, que começou a discutir, criar comissão para pensar em cargos. Nós temos inúmeros outros concursos. Tem concurso da Secretaria de Educação do Estado. Então, são vários concursos aqui. E nós temos a opção do descanso. A partir do que vocês escolherem aqui, é que eu vou nortear a análise. Então, estou trazendo a LMG, o MP, mas pensando que não necessariamente vocês precisam focar nesses dois, que podem existir outros concursos que vão atender vocês, como pode existir o descanso também. Sobre a LMG e o MP, eu trouxe aqui algumas informações gerais para alinhar conhecimento. O MP saiu no dia 18/1, a banca é o Instituto Consulplano. Essa é uma banca que já é mais conhecida, aqui, faz concursos. O último concurso que ela fez, se eu não me engano, que foi grande, foi o TJM. TJM foi Instituto Consulplano mesmo? Foi, né? Isso mesmo, Instituto Consulplano. Prova no dia 15 de janeiro. Então, o edital saiu dia 18/10, a prova é dia 15/1. Um ponto que é interessante, poucas pessoas estavam focadas no MP. Tem gente que está focada no MP desde o início do ano? Tem gente que está focada no MP desde o início do ano, mas é uma quantidade baixa, porque estava muito na discussão do MP e do TJ, e veio o TJ. Muita gente foi de cabeça para o TJMG. Ficaram algumas pessoas que não se identificavam com a atribuição do cargo de oficial de justiça avaliador, porque trabalha na rua. Essas pessoas que não se identificaram com o cargo não foram para o TJMG, ficaram estudando para o MPMG. Aí veio a LMG antes. Algumas pessoas que estavam focadas para o MPMG, como ele não saía nunca, migraram para a Assembleia. E ficou só um miolinho focado no MP. Então, isso aqui é um panorama para vocês entenderem o concurso, até para vocês pensarem na lógica da concorrência, porque muita gente fala assim, a concorrência está muito adiantada, a pessoa está estudando há muito tempo. Nem sempre, tá? Então, aqui nesse concurso, a gente pode pensar nisso. As provas vão ser em BH, Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia. Então, isso aqui é importante também, principalmente para quem não é daqui. Taxa de inscrição R$ 90 de nível médio, R$ 100 de nível superior. No MP, a primeira diferença, para o pessoal do direito, não existe analista judiciário aqui. Existem analistas de diversas outras especialidades. O analista judiciário, no MP, é cargo comissionado, tá? Então, aqui não tem vaga para o pessoal do direito. Então, teria que se fazer um nível médio. A LMG, nós temos a banca FUMARC. Esse edital saiu há mais tempo, se eu não me engano, ele saiu em julho. A banca é a FUMARC, é uma banca também que não é desconhecida,
mas é uma banca que estava apagada. Ficou bastante tempo sem fazer concurso grande, de repente surge com a Polícia Civil no final do ano passado, e aí depois vem com o TRT e a LMG, que são concursos de destaque. FUMARC, inclusive, que fez prova esse final de semana para o TRT3, que é o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que causou algumas confusões em relação à informática, que veio num nível muito agressivo, uma parte de interpretação de texto no português que confundiu muita gente, mas um ponto que é importante trazer é que o edital de português, tanto da LMG quanto do TRT, estavam idênticos, e a banca cobrou fielmente dentro do edital. Ela não cobrou sintaxe, como não está explícito no edital, então não teve esse tipo de cobrança. Isso é um ponto a considerar. É uma banca que tem poucas questões para se treinar. A prova de nível médio vai ser no dia 29/1 e de nível superior vai ser no dia 5/2. Aqui as provas são só em Belo Horizonte, R$ 96,00 a taxa de inscrição de nível médio e R$ 132,00 de nível superior. Então, aqui a primeira diferença nítida é valor de taxa de inscrição de nível superior, locais de prova. Em relação à data, não existe uma diferença tão gritante. Aqui é no segundo final de semana e aqui é no último final de semana. Se for nível superior, tem um tempinho a mais. Então, esse aqui é um panorama de forma geral para trazer para vocês. O que eu gostaria de ressaltar é em relação à concorrência. Como eu expliquei para vocês, aqui nós tínhamos pessoas que começaram a focar nesse, desfocaram para o TJ, quem ficou focado nesse, desfocou para a LMG e sobrou ainda assim um bolinho persistente focado no MP. Aqui na LMG era um concurso que não era esperado, tá? Não era esperado para sair no final desse ano, para ter provas no ano que vem, uma coisa muito indefinida ainda, não tinha tantas pessoas, eu nem ouvia falar de gente que estava focada na LMG, porque a expectativa era que esse edital saísse no final do ano, ou até no início do ano que vem. A gente é surpreendido com a banca FUMARC, depois ninguém comenta mais nada, e do nada surge o edital. Quando saiu a FUMARC, a sinalização da FUMARC, aí que o pessoal começou a engatar no processo de estudos. Foi mais ou menos nessa parte ou pouca coisa antes. E aí, o que eu acho que é importante considerar, já adiantando um pouquinho para vocês sobre as disciplinas, é que no MP a gente fala de disciplinas que não são disciplinas básicas. Tem o português, é disciplina básica, só. Aqui na LMG tem português, tem matemática e tem raciocínio lógico. Isso para o nível médio, tá? E esses três aqui são disciplinas básicas. Então, mesmo quem não estava estudando, consegue sim se tornar competitivo, assim como vocês também conseguem. Mas é importante entender que quando a gente olha para a LMG, quem já está há muito tempo no mundo dos concursos, independente de qual concurso for, se a pessoa estiver estudando português, raciocínio lógico e matemática, ela está 3 passos à frente, porque ela tem só noções de direito. Lógico que ela tem que moldar o olhar para a banca, mas o conteúdo ela já tem. Então, isso é importante considerar. No MP, não é tão fácil disso acontecer. Pode ser que aconteça lá no direito constitucional e no administrativo, mas no resto não é tão fácil acontecer. Então, isso é importante também considerar. Até aqui tem alguma dúvida? Ainda não. Então, tá. Então, vamos seguindo. Em relação aos benefícios e às remunerações, né? Nós temos aqui no MP o vencimento para nível médio R$ 4.075,84, nível superior R$ 6.279,14. Para que na LMG
Nível médio, 5.351,73. E nível superior, 10.091,58. Percebam que nível médio não está tão discrepante assim de diferença. Tem diferença, mas não está tão. Mas no nível superior está muito nítida a diferença aqui. É importante, e eu não trouxe isso aqui, mas depois, se alguém ficar indeciso, precisa considerar plano de carreira. Uma coisa que eu sempre trago, que eu gosto muito de discutir, é quando você olha para um concurso do MP e quando você olha para um concurso da LMG, você está olhando para a sua própria vida, a médio ou a longo prazo. Isso eu quero dizer o quê? Se você entra num concurso do MP ganhando 4 mil de nível médio ou 6 mil de nível superior, você está satisfeito para viver sua vida toda ou você depois vai querer fazer outros concursos? E a mesma coisa para a LMG. Se você entra ganhando 5.300 de nível médio ou 10 mil de nível superior, você está satisfeito ao seu concurso fim ou você quer buscar outros? Por que é importante fazer essa análise? Para tomar a decisão do que vale a pena investir nesse momento. Então, é importante, se para você for o concurso fim, avaliar como que está o plano de carreira. O plano de carreira do Legislativo é hiper interessante. Eu não sei bem como é que está o plano de carreira do MP. Se eu não me engano, ele não é tão interessante enquanto a Assembleia, mas é importante avaliar. De benefício, 1.333 de lanche, 578 de auxílio saúde. Os dois benefícios pagos no contra-cheque, verba indenizatória, então não incide imposto de renda, não incide INSS, não incide nada. Contribuição previdenciária. E aqui, benefício de auxílio transporte e alimentação, os dois valores estão juntos, de 1.302,50 na Assembleia. Esse valor aqui também pago no contra-cheque, verba indenizatória, não incide nenhum tipo de imposto. Aqui na LMG, tem plano de saúde, ele desconta, acho que alguma coisa no salário, mas é pouca coisa, que é da Unimed, atualmente é da Unimed, da Unimax, que é o melhor plano. E aqui no MP eles estão pagando o auxílio saúde. Então, é importante fazer esse tipo de ponderação. E agora, trazendo algumas análises que são pertinentes, é pensar nos cargos, nas vagas, nas cargas horárias, atribuições e lotações. Os cargos, eu até deixei aqui aberto, os editais, são muitos. Cadê? Deixa eu só duplicar. São muitos os cargos, então vou passar rapidinho, só para vocês entenderem, tá? De nível médio na Assembleia, ou você vai fazer de técnico de apoio legislativo. Esse cargo de técnico, ele é só nível médio, tá? Não tem que ter nenhuma especialização. Tem 80 vagas de forma geral, sendo 72 vagas de ampla concorrência e 8 de PCD. Aqui são 72 vagas para trabalhar onde? Na Praça da Assembleia, em Belo Horizonte. Só. Aqui no MP, a gente também tem 72 vagas para oficial do Ministério Público. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Também tem 72 vagas aqui para trabalhar no Ministério Público como nível médio. Só que, primeiro que aqui eles respeitam a lei de cotas, então tem cota para negro e cota para PCD. Então, se você for concorrer com ampla concorrência, está concorrendo aqui 50 vagas, e aqui na LMG são 72 de ampla, então já tem diferença. Além disso, no MP, dessas vagas aqui, elas são particionadas. Então, esse concurso ele é territorializado igualzinho o TJ. Então, isso aqui é um ponto de atenção. Aqui, para vocês de oficial, tem 20 vagas em BH e o restante são vagas no interior, destrinchadas. Uma vaga, a maioria que tudo é uma vaga, tem alguns que têm 2 vagas, mas são poucos. A grande maioria é uma vaga só. E cadastro de reserva.
vocês vão ver cadastro de reserva tanto no MP quanto na LMG. Os dois vão ter cadastro de reserva. Só que é importante dizer que aqui são 72 vagas de ampla concorrência. E talvez aqui você vá concorrer com 20 de ampla concorrência, por exemplo. É um número mais baixo, aqui com uma. Então, isso por si só já é um ponto a considerar. É bom para quem não é da capital e não quer vir para BH. E aí, se você não quer vir para BH, a Assembleia não é uma boa opção. A melhor opção, logicamente, é o MP, porque está descentralizado. Mas se você não tem problema em vir para BH, cabe avaliar os dois concursos. O fato desse concurso da LMG ter mais vagas de ampla concorrência e, além disso, ter um salário, ter um vencimento e um plano de carreiras melhor, muda um tipo de concorrência. Eu não posso dizer que isso não precisa ser considerado, porque precisa. O que a gente está falando de uma concorrência da LMG? A gente está falando aqui de pessoas, na sua grande maioria, que já são concursadas. Nós estamos falando de pessoas que, se não são concursadas, estão no mundo dos concursos há muitos anos, fazendo concurso, e isso, logicamente, eleva o nível da concorrência. Não estou dizendo que o nível da concorrência do MP é baixa, não é isso. Mas a concorrência da LMG é diferenciada. Isso é um ponto de destaque, que tem de gente de nível superior fazendo esse cargo de nível médio, não está no gibi. Eu tenho, inclusive, números mentorandos, nível superior. Eu tenho muitos professores e professoras que estão fazendo para nível médio. Isso não é para assustar. Eu acho que a gente tem que ser realista para saber fazer a análise correta. Então, aqui nós temos esse panorama. Para o MP, pode acontecer, pessoal de nível superior fazer para nível médio? Lógico. Inclusive, o pessoal do direito, que não tem cargo aqui no MP, vai fazer para nível médio. É uma coisa que pode acontecer também. Por que eu estou dizendo isso? Para entender a diferença da concorrência e a quantidade de vagas, porque isso é importante considerar. Aqui, além de técnico de apoio legislativo na Assembleia, tem outros cargos de nível médio, tudo que tem técnico. Não vou passar por eles. E tem um cargo de nível médio que precisa ter nível médio e carteira de habilitação B, que é o policial legislativo, tanto masculino quanto feminino. Aqui, ó, o diferencial para a LMG vai ser o TAF, que é o teste de aptidão física. Então, se você não está em boa forma, você não está aguentando, você não vai ter tempo hábil para treinar e se tornar competitivo, porque esse TAF veio diferenciado, ele veio mais pesado e ele veio classificatório. Então, ele tem pontos. Quanto mais você faz, mais você pontua. Se você não está legal para concorrer, não é uma boa solução. É melhor ficar aqui no oficial do Ministério Público Serviços Diversos, que é trabalho ali interno do MP, não tem que fazer esforço nenhum e não tem teste de aptidão física. Para nível médio, aqui no MP, nós vamos ter as questões, são 50 questões, 4 alternativas, e nós vamos ter uma redação de texto dissertativo de atualidades. Para a LMG, nível médio, técnico de apoio legislativo, nós vamos ter 50 questões, nós vamos ter prova discursiva, que não é redação. São 2 questões discursivas de interpretação de texto. São discursivas totalmente diferentes. E isso é um outro ponto que tem que pesar na análise também, o tipo de discursiva. Mas as duas vão acontecer no mesmo dia, não tem como fugir da discursiva, tá? Então, até aqui é o panorama do nível médio. Sobre o nível médio, alguém tem alguma dúvida? Enquanto não.
Então tá, então beleza. Então vamos avançar. Do nível superior, tá? O que é que nós temos de nível superior? Aqui para o MP, nós temos o analista administração pública, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, design gráfico, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, elétrica, mecânica, estatística, físio, história, jornalismo, letras, medicina com as suas áreas, pedagogia, psicologia, relações públicas, serviço social e UTI, também com as suas áreas. Todos esses aqui têm vaga imediata? Não. Isso aqui também é um ponto interessante. Muitos do nível superior são só CR. Então, aqui já tem elencado o que tem. O máximo que vocês vão encontrar aqui é ciências contábeis com destaque de 4 vagas, um ou outro com 2 vagas, que é arquitetura, engenharia civil, e o pessoal do TI tem uns com 2 e com 3, mas o restante ou é uma vaga só ou é CR. Isso aqui é importante avaliar, e quando a gente avaliar aqui, bater com o da LMG, nós vamos ver procurador. Procurador é do pessoal do direito, então quem é do direito ou vai optar por fazer procurador, consultor ou analista na LMG, que são cargos de nível superior, ou vai fazer o nível médio lá no MP, podendo fazer o nível médio aqui também, se quiser. E aqui nós temos analista de projetos educacionais, 2 vagas, analista de RH, 2 vagas, isso aqui, qualquer nível superior, pessoal de TI, arquiteto, uma vaga, arquivista, uma vaga, assistente social, uma vaga, bibliotecário, uma vaga, consultor administrativo, 6 vagas. Aí tem os consultores legislativos das áreas, contador, 2 vagas, dentista, 2 vagas, enfermeiro, uma vaga, engenheiros, com uma vaga cada, jornalistas com as áreas, médico do trabalho, programadores, pessoal do TI também, psicólogo com uma vaga, redator revisor com 11, relações públicas com 2. O fato de identificar cargos que têm vagas aqui e cargos que não têm vagas aqui no MP já é importante considerar também. Isso vai repercutir, vai refletir no quê? No empenho da pessoa em focar no edital. Eu não estou dizendo que vai dar menos candidatos, não é isso. Porque a pessoa ela pode fazer por fazer, ela pode fazer com o que tem. Então, vamos pensar que aqui, relações públicas, não tem vaga, é CR, então não tem vaga imediata para o MP. Mas para a LMG, tem 2 vagas. Muita gente vai olhar as 2 vagas e vai pensar o quê? Eu vou focar integralmente na LMG, porque tem vaga imediata, vou fazer um MP de tabela, só com o que eu tenho. Quem vai fazer o contrário, especializar no MP, tem uma chance melhor de colher melhores frutos, mas sem nenhuma garantia que vai ser nomeado, tá? Quem faz concurso com vaga em CR tem que ter essa dimensão. Pode ser chamado, como pode não ser. Eles não têm obrigatoriedade de chamar. Aí, se você identificar que teve vacância, que o cargo não foi ocupado, que realmente ele está vago, tem que acionar o MP para poder fazer alguma coisa. Só que quando o concurso é do MP, acionar o MP para o MP é mais complexo. Aí, normalmente, se aciona o CNMP. Então, tem que verificar, tá? Se é interessante o CR, pensando que o CR é expectativa. CR não é garantia, não é direito líquido e certo. Isso são pontos a se considerar. Cadê? As vagas, já mostrei. Carga horária. Assembleia Legislativa. Todos os cargos são 6 horas, tá? 6 horas diárias. Então, são 30 horas semanais.
Já tirando o policial legislativo, que além de fazer as 30 horas, ainda tem um regime de plantão. Se depois vocês quiserem, eu posso explicar o regime de plantão, mas também tem. Já a carga horária para o MP, maioria dos cargos são 7 horas. Tirando médico, são 4 horas diárias. Assistente social e fisioterapeuta, são 30 horas semanais. Provavelmente deve ser 6 horas por dia. O restante são 7 horas. Então, é 1 hora a mais do que a Assembleia Legislativa aqui, o MP. Atribuições, eu já tinha começado a comentar. É importante analisar, porque as atribuições, elas se distinguem um pouco, principalmente quando a gente olha para o TJMG. O TJMG é um cargo que está no nível médio muito na rua, que é o oficial de justiça avaliador, cumprindo as diligências. No MP, isso não acontece, serviço administrativo. Na Assembleia, também, serviço administrativo. O assistente social e o psicólogo do TJ, eles trabalham numa lógica, num olhar. Quando eles trabalham no MP ou numa Assembleia, o olhar é outro, mais voltado na Assembleia, por exemplo, para o organizacional, pelas campanhas de saúde do servidor, a lógica é outra. É importante que vocês entendam a diferença das atribuições para que vocês até compreendam se é nesse lugar que vocês querem estar. Alguns cargos são mais transversais, administrador, tem uns cargos que não vai ter tanta oscilação, tá? Mas a depender do seu cargo, é importante considerar a atribuição. E as lotações também eu já passei. Então, isso aqui é um rol de análises pertinentes que a gente tem que verificar para além das disciplinas. Agora eu vou trazer as disciplinas para vocês. Mas por que eu trouxe isso aqui antes? Porque, às vezes, a gente só quer olhar a disciplina, a gente só quer olhar o que encaixa mais, o que eu já estudei, o que falta estudar e se dá tempo de estudar o que falta até o dia da prova. E a gente esquece de olhar a parte subjetiva, que é uma parte que faz muita diferença. Se você escolhe um cargo que não tem nada a ver, as atribuições, não é algo que você gosta. Se você escolhe um cargo, você vai ter que mudar de cidade e mudar toda a sua dinâmica de vida e da sua família. Se você escolhe um cargo que tem vaga só para CR, você pode ser nomeado ou não. São análises que são pertinentes e que vocês têm que fazer. Por isso que eu trouxe aqui, primeiro as gerais, trouxe para dar uma olhada no salário, porque eu sei que faz diferença, para todo mundo faz, e fazer uma análise nesses pontos aqui. Então, mesmo agora eu trazendo as disciplinas, eu reforço, não analisem pura e cruamente só disciplina. A gente tem que ter a dimensão melhor sobre cada um desses pontos aqui para identificar o certo a fazer. Hoje eu estava conversando com uma mentoranda e eu até perguntei, olha, o salário é X, compensa para você ter que se mudar? Então, isso é importante a gente avaliar. Se não quer ficar só fazendo o concurso, depois vocês são aprovados ou aprovadas, vocês se deparam numa condição que não é bem vantajoso. Então, por que despender de tanto tempo, tanta energia, investir o tempo de vocês, investir dinheiro com uma preparação que, na verdade, depois não é o que você queria? Por isso que essas análises vocês têm que fazer agora para tomar decisão, para fazer as inscrições. Até aqui, essa aqui é toda a primeira parte. Agora eu vou tratar só de disciplina. Até aqui, vocês têm alguma dúvida?